Você já sentiu o peso da culpa e chegou até a pensar: será que Deus pode ainda me perdoar? A Bíblia vai nos mostrar pessoas que erraram também, mas que alcançaram a misericórdia de Deus. E hoje nós vamos ver 7 orações escritas na Bíblia de pessoas que erraram, mas que alcançaram a graça, a cura e a misericórdia de Deus. Seja bem-vindo ao canal Palavra que Alimenta. Aqui nós nos alimentamos da Palavra de Deus todos os dias. Durante essa semana nós vimos 7 orações de cura, de perdão e de misericórdia do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre essas orações de arrependimento e de misericórdia. E para começar, vamos ler o Salmo 51, versículo 17, que vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que nós precisamos entender para alcançarmos a misericórdia de Deus é que nós precisamos de um coração quebrantado. E Davi foi um grande exemplo de homem quebrantado. Davi foi reconhecido por Deus como homem segundo o seu coração, não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha um coração quebrantado ao arrependimento. Ele errava, mas ele se arrependia. E foi isso que Davi fez. Ele pecou e no momento em que ele se arrependeu e ele reconheceu diante do Senhor, ele vai pedir: Senhor, me dá um coração puro. Ele buscava um coração puro. Ele sabia que ele errava, que ele falhava, mas ainda assim ele queria melhorar. Davi tinha um arrependimento verdadeiro, onde ele queria se confessar e virar as costas para o pecado. Ele não queria continuar cometendo mais aqueles pecados. Então, quando ele fala: Senhor, me dá um coração puro, é isso que ele estava querendo dizer. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais pecar, Senhor. Então me dá um coração puro, me ajuda, me dá força. E Davi alcançou a misericórdia do Senhor por conta do seu quebrantamento, do seu arrependimento sincero e verdadeiro. E o publicano que acessou a misericórdia de Deus com uma oração tão simples, onde ele clamou apenas: Senhor, tem misericórdia de mim. E talvez aquele homem estava cheio de problemas, cheio de questionamentos, tentando entender o porquê de tudo que ele estava vivendo. Mas ele reconheceu que naquele momento a única coisa que ele precisava era da misericórdia de Deus. Então, hoje, ao invés de você ficar pensando o que eu preciso pedir para o Senhor, o que está errado, analise o que você realmente precisa. Porque talvez o Senhor possa te dar inúmeras respostas do porquê, mas nenhuma delas vão ser suficiente para te convencer daquilo que está acontecendo. Porque o que você realmente precisa não é saber o porquê, mas é sentir o abraço do Espírito Santo, talvez, o consolo, um renovo, forças que vêm do Senhor. Talvez é disso que você precise e não de respostas. Então observe hoje o que realmente eu preciso. Será que se o Senhor me responder todas as minhas perguntas vão ser suficiente? Ou eu só preciso que o Senhor me renove para mim continuar caminhando? Ou será que eu só preciso que o Senhor me dê um abraço, que o Senhor venha me consolar? Procure entender a sua necessidade e não resolver todos os problemas de uma vez. Aquele publicano pediu apenas a misericórdia de Deus, que era aquilo que ele precisava naquele momento. Então, o que você precisa neste momento? Pense e peça ao Senhor, que Ele vai te alcançar com a sua misericórdia. Manassés, que foi um dos piores reis descritos na Bíblia, que virou as costas para Deus, mas chegou um momento em que o Senhor colocou ele à prova e ele voltou ao Senhor. Ele pediu a misericórdia de Deus. Ele reconheceu que precisava de Deus, que ele não conseguia mais fazer nada sozinho.
Até então ele estava buscando fazer tudo sozinho com a força do seu braço e esquecendo de Deus. Mas a partir do momento que ele reconhece que ele não é nada e que ele precisa de Deus, o Senhor o alcança. Então, não pense que eu pequei, eu falhei e não tem mais solução para minha vida. O Senhor não vai mais dar ouvidos a mim. Mas, assim como Manassés, que estava cheio de erros, de pecados, que deixou o Senhor para trás, ele voltou, se arrependeu e reconheceu o Senhor novamente. Então, talvez você precise hoje reconhecer o Senhor novamente na sua vida, como seu único Senhor, seu Salvador. E assim Ele vai te alcançar. Ele vai te perdoar, Ele vai te lavar, te purificar. Assim como Ele fez também com o ladrão da cruz, que já estava lá condenado à morte, que estava lá crucificado ao lado de Jesus, e a única coisa que ele falou é: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem, só de estar ao lado de Jesus, ele já conseguiu quebrantar o seu coração e se arrepender dos seus pecados. Pecados que levaram ele a estar sendo crucificado ao lado de Jesus. Então nós precisamos entender que nós temos até o nosso último fôlego de vida para clamar a misericórdia de Deus. E o Senhor, quando encontra em nós um coração verdadeiramente arrependido, sincero, Ele derrama sua misericórdia sobre a nossa vida. Nós erramos quando pensamos que não tem mais como a misericórdia de Deus nos alcançar, que não há mais perdão para a nossa vida. Mas o Senhor nos mostra, através de cada um desses homens, que é possível sim nós alcançarmos o perdão, a cura e a misericórdia de Deus. Então, entenda que você pode acessar essa misericórdia também. Daniel orou por toda aquela nação de Jerusalém porque ele sabia que era necessário um arrependimento, que era necessária a misericórdia de Deus ser derramada sobre a vida de cada um deles. Então, se o Senhor alcançou uma nação com a sua misericórdia, por que o Senhor não pode alcançar a sua vida? Se o Senhor alcançou uma nação que estava em pecado, que estava totalmente envolvida com as coisas do mundo, por que o Senhor não vai alcançar a sua vida? Isso é uma mentira que o inimigo coloca nas nossas mentes para que nós não venhamos nos arrepender, nós não venhamos mostrar um coração quebrantado ao Senhor e arrependido. E por isso hoje, não deixe que a voz do inimigo te convença de que não há mais perdão sobre a sua vida, mas se coloque aos pés dele com o coração arrependido e clame pela sua misericórdia, que ele vai te alcançar. Assim também como Neemias, que orou, jejuou e se colocou aos pés do Senhor, porque ele precisava tomar uma decisão, uma atitude, e ele se preocupou em buscar o direcionamento de Deus, porque ele não sabia o que fazer naquele momento. Então ele vai buscar o direcionamento de Deus. E é isso que nós precisamos, estar sensíveis ao direcionamento de Deus, à vontade de Deus, e não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós achamos que é melhor. Porque os caminhos do Senhor são melhores, os caminhos do Senhor são mais altos. E nós precisamos buscar o caminho do Senhor, não os nossos caminhos. Neemias se colocou diante do Senhor para buscar o caminho do Senhor, a vontade do Senhor. Então faça isso hoje. Não tome nenhuma decisão precipitada sem buscar o direcionamento de Deus, mas esteja sensível a ouvir a voz de Deus te guiando. Davi escondeu seu pecado por muito tempo, sem saber que o Senhor via tudo, que o Senhor já sabia que ele tinha pecado. E mesmo assim ele tentou esconder. E isso só levava ele a adoecer a sua alma. E quando ele vai
reconhecer e se arrepender diante do Senhor, ele vai receber a cura do Senhor. E talvez o que você precise hoje é isso, é ser curado pelo Senhor, é se arrepender e receber a cura do Senhor, porque carregar o pecado nos adoece. E o que o Senhor quer do nosso arrependimento verdadeiro é nos curar, é nos tornar brancos como a neve, é nos tornar um coração puro, assim como Davi pediu. Então, reconheça diante do Senhor naquilo que você tem falhado, naquilo que você tem pecado. Peça a misericórdia dele, que ele vai te alcançar, vai te curar e te libertar dessa frieza espiritual, te libertar dessa enfermidade espiritual que o pecado tem trazido na sua vida. Enquanto você estiver carregando este erro, esse sentimento de culpa, esse peso, você vai adoecer cada vez mais. E talvez você possa estar pensando que o Senhor está se afastando de você, mas não é. É você que está tão adoecido com este peso da culpa que você mesmo está se afastando de Deus, porque não se sente mais digno de estar na presença de Deus. Mas o Senhor está hoje te chamando a um arrependimento, para que Ele possa te curar e transformar o seu coração, purificar o seu coração. Eu quero orar pela sua vida hoje. Meu Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Senhor, eu sei que todos nós somos pecadores, porque lá no jardim, Senhor, quando o homem pecou, quando o homem caiu, o pecado veio sobre a nossa vida, a maldade veio sobre o nosso coração e nós pecamos e falhamos todos os dias. Por isso, Deus, eu apresento essa vida diante da Tua presença para que ela possa verdadeiramente se arrepender e se colocar aos Teus pés, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Que essa vida hoje seja alcançada pelo Teu Espírito Santo, seja abraçada, curada, consolada. Em nome de Jesus, renova as forças dessa vida, Pai. Senhor, que ela venha entender que o Senhor está de braços abertos, assim como um pai que recebe o seu filho. O Senhor está de braços abertos para recebê-lo novamente. O Senhor está de braços abertos para perdoar, para curar, para libertar essa vida. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha colocar certeza no coração dessa pessoa, de que o Senhor é um Deus misericordioso, de que o Senhor o ama, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu vou recomeçar. E acompanhe a série de 30 dias de orações da Bíblia no nosso canal. E já se inscreva para você não perder nenhum devocional que nós fazemos diariamente aqui. Que Deus abençoe a sua vida.